Não, deixa eu... Bom dia a todos presentes. Declaro aberta a 8ª reunião extraordinária do ano de 2025. Em tempo, quero registrar a presença do primeiro secretário, ou do segundo secretário. Presidente, mais uma vez eu vou interferir. A questão é o seguinte, tem um regimento esta casa, e a gente não pode abrir essa sessão para votar, e depois algum secretário vir explanar, depois de iniciar, porque é hora de votação. Então, o que custa esperar 5 minutinhos e fazer a legalidade? Chegou aí, explicou 2 minutos, começa. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, ninguém está respeitando, não. Vai começar na hora que Vossa Excelência determinar. Mas que, pelo menos, o secretário dê a explicação que ficou de mandar o parecer e os valores. Chegou? Tá, deixa ele falar primeiro, aí você abre a sessão. Em tempo, registrar a presença do segundo secretário, Jaciel do Parque, do vereador Zosma Albuquerque, do vereador José Higínio, do vereador Bilmoura, vereador Juarez, Zezinho da Saúde, Marquinho Paz, da vereadora Zélia Maria, do vereador Balda Capoeira, Enildo do Sindicato. Registrar a presença também dos assessores de trabalho, da imprensa, assessores dos vereadores, o secretário Fernando Melo, da Educação, e, no mesmo tempo, convidado para fazer parte aqui da mesa. Vocês que estão em casa nos acompanhando, e peço a todos presentes para ficarem de pé para ouvir o hino da nossa cidade. Princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil, tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil. Na minha alma, cheia de encantos mil. Convido o secretário Marco Vinícius para ler a ata da 7ª reunião extraordinária do ano de 2025. Ao 22º dia do mês de setembro de 2025 foi realizada a 7ª reunião extraordinária do ano na Casa Professor Agripino Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, município de Limoeiro, estado de Pernambuco, às 9 horas.
Presentes estavam os vereadores José Nilton Cavalcante, José Jaciel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higínio Corrêa de Oliveira Neto, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Renildo de Araújo Souza, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. Ao verificar o número legal de vereadores para compor o quórum mínimo, o presidente autorizou a leitura do expediente da reunião, que constou de um projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo. Projeto número 007/2025, ementa, autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste salarial aos professores contratados por tempo determinado da Rede Pública Municipal de Ensino e de outras providências. O projeto foi lido, ouvido, disponibilizadas cópias aos vereadores e encaminhado para as comissões competentes. Em seguida, o presidente consultou nominalmente o plenário sobre o pedido de votação do projeto em regime de urgência especial. O pedido foi aprovado. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 24 de setembro de 2025, para as 9 horas, do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lhe de achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. A ata da 7ª reunião extraordinária do ano de 2025 está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Convido o secretário para ler a pauta da reunião. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei complementar 007/2025, ementa, autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste salarial aos professores contratados por tempo determinado da Rede Pública Municipal de Ensino e de outras providências. O prefeito do município de Limoeiro, no uso das suas atribuições legais, e submete a esta Egrégia Casa Legislativa para apreciação e votação o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste de 22,51% sobre o vencimento base dos professores contratados por tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino, sem vínculo efetivo com a carreira do magistério. Parágrafo único. O reajuste previsto no caput produzirá efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025 e será pago proporcionalmente à data da admissão do servidor. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas caso necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Limoeiro, Pernambuco, 10 de setembro de 2025. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei complementar de número 007 de 2025, ementa. Autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste salarial aos professores contratados por tempo determinado da Rede Pública Municipal de Ensino e das outras providências. Consultar Presidente, as comissões. vai falar primeiro o secretário, não, depois que consultar, antes de entrar na votação de qualquer coisa, vereador, tem que primeiro ele explicar como a gente vai votar. A gente vai votar na informação dele? Como é que vai votar primeiro para votar, para depois ouvir o presidente? Não, Ele vai fazer o que aqui? se Vossa Excelência tem alguma dúvida do projeto, a gente pode mandar explicar, mas quando botar em votação, que você vota Não, eu quero primeiro consultar para eu poder votar sabendo a informação. Você vai ser permitido, passar não? as informação. Como? Ele vai passar. Mas depois que você colocar para votação, não pode, presidente. Tem uma questão de lógica. Tem que pedir primeiro a informação para que possamos votar.
Cada um sabe como vai votar, mas precisamos dessa informação. Mas eu sei o professor está aqui. Você vai botar em comissão para votar em plenário, para ele explicar o que depois? Oxe, ele vai explicar a você vai Não, a votar. você não. Vai explicar os vereadores. Ô vereador. Não é a mim, não. Ô vereador, você faz parte das comissões? Mas eu sou vereador e está errado. É vereador. Primeiro, para ele tem que explicar. Não. O projeto veio incompleto. Faltando informação. Nós pedimos aqui, o secretário está aqui para explicar. E você não quer dizer que deixar ele vai dar informação. Quando? Vai chegar o momento dele dar explicação. Qual é a informação? Depois de botar em plenário. O secretário, consulta as comissões. Está errado, presidente. Está errado, presidente. Consulte. Está errado, presidente. Está errado, presidente. Consulte. Está errado, presidente. Queremos a informação primeiro. Coisa boa não Queremos a informação primeiro. Coisa boa não ter aqui. Está errado. O O que é que custa, presidente, dele dar informação? Ele vai explicar no momento Mas certo. quando a mim não, é o plenário. A todo mundo. Vai explicar. Não é só a minha, Porque não. só você que está com dúvida, não é o plenário, não. Não, mas todo mundo concordou quando eu pedi. Questão de Ninguém ordem, foi presidente. contrário. Questão de não. ordem. Questão de ordem, Lê o presidente. parecer. A Lê gente o só parecer precisa da da comissão. informação. Lê o A gente parecer. só está pedindo a informação. Lê o parecer. Isso aí não existe não, vereador. A gente está pedindo só informação que não vai mudar nada a posição de ninguém. A gente só está querendo saber aqueles Lê o valores. parecer O jurídico secretário está aqui para julgar. Como é que pode? Não pode não. Não pode não, presidente. Está errado. Está errado, presidente. Não seja autoritário não. Procure escutar as coisas. O que é que custa o professor trazer informação? Vou ficar falando até o final. Porque isso aqui é a democracia. Essa é a casa do legislativo. Essa casa é do legislativo. Essa casa é do legislativo. Legalidade, juridicidade, constitucionalidade, técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. A Constituição Federal atribui ao município a competência para legislar sobre assunto de interesse local para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica do município de Limoeiro confere à Câmara Municipal a competência para legislar sobre a remuneração dos servidores municipais, cabendo ao prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre a matéria remuneratória dos servidores da administração pública. Assim sendo, o projeto de iniciativa do chefe do executivo e versando sobre os servidores contratados temporariamente, a iniciativa revela-se legítima e irregular. Portanto, não há vício de iniciativa. O projeto está em consonância com a Constituição Federal, com o artigo 169 da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o projeto, foi instruído com a documentação comprobatória exigida e não há óbice jurídico quanto à constitucionalidade formal e material. Da juridicidade, a proposição encontra amparo na ordem jurídica vigente, respeitando os princípios da legalidade e moralidade administrativa e valorização do magistério, previstos também na Constituição Federal. Não há conflito com as normas superiores, nem usurpação de competência de outros entes federativos. Da técnica legislativa, o projeto segue a estrutura básica exigida pela Lei Complementar 9598. Da conclusão, a Procuradoria Legislativa aponta a viabilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei complementar. Esta é a opinião da Procuradoria de forma consultiva. Limoeiro, 23 de setembro de 2025. Geraldo José da Silva Filho, Procurador Legislativo. Gostaria de que consultasse as comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Marcos André da Silva Paz. Favorável. Relator José Ronaldo de Moraes Souza. A vereadora Zélia. Membro Severino Sebastião de Moura Neto. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Favorável, senhor presidente. Senhor presidente, além de dar o meu voto, certo? Eu queria falar sobre essa reunião. Essa reunião que hoje está acontecendo tudo isso, poderia ter sido evitado, certo? Por quê? Eu não quero dizer que fulano está certo, fulano está errado, certo? Mas na reunião passada, o vereador Dr. Zé Gino fez um pedido de informação na questão de quanto era o salário que estava pagando, certo? Isso na segunda-feira. Inclusive o ex-vereador Robertinho Galvão estava aqui presente. Só que esse pedido de informação não foi pedido ao secretário. Foi pedido hoje, certo?
certo? Quer dizer, tudo isso poderia ter evitado. Não tinha necessidade do secretário de Educação chegar para esta casa para dar informação sobre o projeto, um projeto simples, de necessidade, que tem urgência, urgentíssimo para ser votado por conta da folha, e aconteceu o que está acontecendo isso, hoje aqui. Então, eu pediria que isso não acontecesse mais, que o pedido de informação que fosse pedido, de imediato fosse feito, para não acontecer o que está acontecendo hoje aqui nesta casa, certo? Eu não quero tirar a razão do vereador Dr. Zé Higino, nem quero tirar a sua razão, certo? Mas que foi o decorrer da entrada do projeto para hoje, houve falha. E houve falha da presidência, não dos vereadores. Continue, Aíde. Relator, José de Araújo Freitas. Membro, Fagner Lins Barbosa da Silva. Vereador Nildo. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, presidente Marcos André da Silva Paz. Favorável. Relator, José de Araújo Freitas. Membro, Helenildo Freitas da Silva. Passado pela assessoria jurídica, passado pelas comissões, vou colocar o projeto em discussão. Antes de passar o projeto em discussão, eu vou passar a palavra para o secretário de Educação, para ele fazer uma explanação, algumas dúvidas que tiverem dos vereadores para votar, favorável ou contra, e o secretário vai fazer essa explanação no projeto para tirar dúvida daqueles vereadores no momento de votar. Então, com a palavra, o secretário Fernando Melo. Obrigado, vereador Zé Nilton, a quem eu cumprimento nessa manhã, nessa importante reunião. Cumprimentar também o segundo secretário. Tá ligado, Júnior? O segundo secretário, Jaciel do Parque. Quero cumprimentar também, deixar um abraço para cada vereador, a vereadora Zélia, o vereador Fagner Russo. Muito afastado. Melhorou? Melhorou. Então, nosso abraço, nosso cumprimento ao vereador Fagner Russo, vereador Enildo, vereador Baldo da Capoeira, vereadora Zélia de Ribeiro do Mel, Marquinho Paz, Zezinho da Saúde, Juarez de Convales, Bio Moura, Helenildo, Nildo do Seráfico, vereador Zé Higino e o vereador Zósimo Albuquerque. Nós queremos cumprimentar também as pessoas aqui presentes e dizer que para a gente é uma honra estarmos aqui e que nós compreendemos esse debate, muitas vezes esse discurso acalorado, porque nós já fizemos, inclusive, parte, com muita honra, desse poder, né, que é importante para o processo democrático. Então, para a gente, é motivo de alegria. E dizer que eu acredito que nós estamos fazendo história. Nós aqui, o Poder Executivo, e nesse momento o Poder Legislativo, nós estamos fazendo história, história boa no município de Limoeiro. No ano de 2021, melhor dizendo, quando a atual gestão assumiu o seu primeiro mandato, nós tínhamos o valor, nós recebemos o valor do piso dos professores contratados, que são os chamados CTD, que é o contrato por tempo determinado. Esse valor estava em R$ 1.317,56, R$ 1.317,56, para 150 horas-aulas. 150 horas-aulas. É importante registrar que a carga horária do professor hoje, na grande maioria das cidades e dos estados, ela segue dois padrões. Ela tem 200 horas-aulas, que dá 40 horas-aulas por semana, e ela tem 150 horas-aulas mensais, que dá 30 horas-aulas por semana. Então, no nosso caso, o nosso quadro efetivo, nós temos as duas situações: professores com 200 horas mensais e professores com 150. E no caso do CTD, a jornada dos nossos professores é de 150 horas-aulas. Voltando na questão do tempo, quando nós assumimos em janeiro de 2021,
O valor desse CTD, como acabei de dizer, era R$ 1.317,56. E, na oportunidade, o valor do piso em 2021 estava em R$ 2.886,24. R$ 2.886,24. Quando a gente divide esse valor um pelo outro, a gente faz... Pois não, vereador? Tem um detalhe aqui, tem um detalhe. A gente precisa... Esse valor que eu falei agora, 2.886,24, era para 200 horas aulas. Tanto faz. Porque, na verdade, a legislação, ela diz que o piso deve ser pago independente do vínculo, seja ele o vínculo efetivo ou seja ele o vínculo contratado. Então, quando nós hoje temos, infelizmente, esse valor era de 21. Então, quando nós temos hoje, o próprio Tribunal de Contas, ele tem chamado as prefeituras, isso não só em Pernambuco, mas também em outros estados, ele tem chamado para discutir essa diferença que tem entre o professor efetivo e o professor contratado. Isso é uma questão que vem de muito longe, ele vem de muito longe. É uma discussão que a gente aqui em Limoeiro, a gente vem tentado, ano a ano, reduzir essa distância entre o vínculo contratado e o vínculo efetivo. A lei do piso, a lei 14.133, ela não faz menção à diferença do vínculo. Só que, como historicamente isso vem existindo, qual é a percepção que a gente observa do Tribunal de Contas? São os municípios que têm se esforçado para diminuir essa distância e os municípios que têm mantido essa distância. No caso de Limoeiro, a gente vem encurtando essa distância. Com esse valor que os vereadores, o Poder Legislativo, com certeza irão aprovar, nós vamos atingir 80% do valor do piso para 150 horas aulas. Ou seja, qual é o valor atual hoje na lei do piso corrigido para o professor com 150 aulas? O valor hoje, R$ 3.650,83. Qual é o valor que nós iremos com a aprovação dessa lei? Nós iremos para R$ 2.920,67. R$ 2.920,67, que é o valor que está no projeto de lei. E aí presente em percentual 80%. 80% desse valor. Qual tem sido o nosso compromisso? Se a gente pegar 2021, 2022, 2023, a gente vai observando que a gente vem encurtando esse percentual. Não nesse percentual tão significativo como ele chegou agora, mas isso é um caminhar. Então, a expectativa nossa é que a gente possa continuar avançando e, ao final desse segundo mandato, dessa nossa segunda gestão, a gente esteja equiparado nos 100%. O que é que pode impedir que isso aconteça? É se a gente tiver um desmantelo na economia, como nós tivemos em 2023. Em 2023, não sei se os senhores, a senhora vereadora Zélia lembram, algumas prefeituras, elas chegaram a fechar por alguns dias em protesto por conta da queda do FPM, da queda do repasse de recursos. Então, aquela situação acontecida no segundo semestre de 2023 impediu que a gente tivesse avançado mais. Se a gente não tivesse tido aquele período do segundo semestre de 2023, no que as contas dos municípios ficaram muito comprometidas, a gente estaria hoje com um percentual maior do que 80%. Mas isso faz parte do percurso, faz parte do processo. E aí nós recuperamos, a partir do final de 2023, o governo federal fez um bom aporte em dezembro de 2023, o que nos permitiu pagar o 13º, não conseguimos pagar as férias dos professores em dezembro,
Porque quando nós chegamos às férias dos professores, elas eram pagas em janeiro, mesmo a lei dizendo que era para ser paga em dezembro, mas nunca havia recurso. Então a gente, em 2023, quebrou uma lógica que nós fizemos em 21, fizemos em 22, quando nós pagamos as férias dos professores, junto com o 10º, junto com o salário de dezembro, nós pagamos essas férias em 21 e em 22. Em 23, por conta desse problema na economia, nós só conseguimos pagar o mês de dezembro e pagamos o 10º. As férias vieram em janeiro. Em 24, com a economia restabelecida, nós conseguimos pagar em dezembro de 24. Nós pagamos dezembro, pagamos o 10º e pagamos as férias. Então, tudo isso foi pago em dezembro, conforme manda a legislação. E nós conseguimos retomar esse crescimento do que é pago ao professor contratado, chegando hoje com a aprovação, que eu julgo histórica, pelo Poder Legislativo, porque não são todos os municípios que estão nesse patamar que nós estamos. Então, é uma aprovação histórica, é um momento histórico, e que a gente pretende dar sequência a ele. E repito, se não fosse aquele problema de 2023, hoje talvez a gente estivesse aí em 85, 86, 84, estaríamos nessa faixa. Mas é um bom percentual, evidentemente não é o ideal, porque o ideal é que nós já estivéssemos pagando os 100%. Mas isso é um processo, a gente sempre discute, quando a gente vai discutir com o pessoal do setor técnico, contábil, administrativo, financeiro da prefeitura, que é importante conceder o reajuste, mas é também tão importante quanto conceder o reajuste, é importante que a gente garanta que o pagamento vai sair e garanta que ele vai sair em dia, porque um dos maiores patrimônios que nós, enquanto Poder Executivo e Legislativo, que é o fiscalizador do Executivo, o maior patrimônio que nós podemos dar aos servidores públicos, talvez não possa dizer o maior, mas um dos maiores é que ele durma tranquilo, sabendo que no final do mês o dinheiro vai cair na conta. Então, pois não, Nildo? O salário hoje, ele é 2.300, quase 2.400, Nildo. Dá um aumento em termos financeiros, Nildo, de 500 e poucos reais. 520. 500 e um pouquinho. E 20. 520, viu? Dá mais ou menos isso. Mas a gente não tem do contrato com 200 horas aulas, não. Todos os nossos contratos são 150. Aliás, existe uma exceção, que é na escola integral, mas aí é uma exceção, tem uma legislação particular da escola em tempo integral. É um pinguinho só de professores. Professor, já que está... Pois não. A questão é a seguinte, a maioria dos municípios não pagam, como você colocou aí. Mas existem alguns municípios que já chegaram a pagar o salário? Olha, eu tenho com certeza hoje, Virginia, eu posso lhe dizer que o Estado já paga, o Estado de Pernambuco. Eu não sei se Jaboatão paga, não sei, Recife eu acredito que também pague. Mas fora esses três, eu não tenho segurança de dizer aqui quantos pagam, certo? Mas no caso do Estado, do Recife, e se eu não me engano, Jaboatão. Mas o Estado eu tenho certeza que ele paga o mesmo valor, mas ele conseguiu avançar mais, né, do que nós, até por conta do próprio porte e tal. Mas eu acho que nós temos aí um momento importante, que é um momento em que, se você contabilizar de janeiro de 2021 para hoje, 24 de setembro de 2025, a gente está elevando o valor recebido pelo contratado em 121,67%. 121,67%. Está bem acima, mas muito acima do que a inflação acumulada nesse período. Muito, mas muito acima. Então, eu acho que são dados significativos que são possíveis graças à sensibilidade também do Poder Legislativo. Porque é o poder que aprova, que fiscaliza, que acompanha, que monitora. Então, é também importante nesse processo, nessa discussão, nesse esclarecimento que se faz aqui. E lá, eu digo assim com muita convicção, né, na discussão, o prefeito Orlando Jorge, ele sempre tem primado por essa questão da valorização dos profissionais.
Então, na última reunião, a gente esteve lá com todo o pessoal da contabilidade e lá foi apresentado isso e foi encaminhado para que o Poder Legislativo pudesse averiguar. Então, nós temos, inclusive, já fazendo aqui um convite para todo mundo, amanhã nós estaremos entregando mais uma unidade educacional, que é a Escola Cônigo Deusdedit, né, completamente repaginada, com todas as salas climatizadas, com todo o mobiliário novo, enfim, é um ambiente adequado para os nossos estudantes e para os nossos profissionais. Então, fazer aqui o convite para que a Câmara de Vereadores possa se fazer presente, para que a gente possa amanhã entregar mais um equipamento, dentre tantos outros que já foram entregues, e começando, o vereador Juarez tem acompanhado, nós estamos começando, se tudo der certo, era para ter começado agora, dia 22, mas nós deveremos começar na próxima semana, segunda-feira ou terça, a reforma da escola Henrique Serafim, no mesmo padrão, não é porque ela está na zona rural, mas é no mesmo padrão da João Duarte, que está no centro da cidade, da Otaviano Basílio, da Cônigo Deusdedit, de tantas outras, e vai ser agora iniciado a escola Henrique Serafim. Então, nós aproveitamos também para dizer que isso é feito dentro do planejamento. Quando assumi, o prefeito chamou e disse, olha, vamos dar dignidade à educação de Limoeiro. Pagar em dia, escola reformada, kit escolar, fardamento, mobiliário, e isso está sendo feito e a gente está conseguindo avançar dentro desse processo de planejamento que é tão importante para uma gestão pública. À disposição para qualquer outro esclarecimento. Algum vereador quer fazer alguma pergunta ou se tem alguma dúvida? A hora é essa com o secretário Fernando Melo. Pois não, Nildo? Como diz aqui num projeto de lei, diz que vai ser retroativo a 1 de janeiro. No caso, temos 8 meses já, né? Aí esses 4 mil e pouco já vem no salário desse mês, para todos os servidores. Olha, a gente tem uma operacionalização que o nosso secretário de administração está, porque você sabe, tudo é tempo, não é? Isso. É uma folha grande, uma folha pesada, a gente entrega a folha no dia 15. Então, todas as secretarias ordenadoras de despesa, como a educação, dia 15 a gente faz o aporte lá da folha. Então, a expectativa, o nosso secretário de administração deve anunciar, porque tem que esperar a promulgação e tal, mas ele deve anunciar, caso tecnicamente não seja possível fazer esse pagamento agora em setembro, ele sai de uma vez em outubro. Mas a expectativa é que a gente consiga implementar e pagar o retroativo. Ou uma folha especial, né, após o pagamento. Né? É uma questão mais técnica que lá o pessoal da administração, que gera a folha, talvez eles possam responder melhor. Mas o sentimento é de fazer todo esforço para ele sair agora em setembro. A implantação já vai sair e o retroativo, porque isso aí tem que calcular, não é algo que vai ser direto. Você tem gente que entrou em fevereiro, tem gente que entrou em março, tem gente que assumiu uma licença maternidade médica a partir de abril. Então a gente tem situações que precisam ser calculadas para não sair nada errado, que é muito ruim. E outra pergunta, professor, tem uns professores alguns professores falaram para mim que excede as 150 aulas, mas só recebe 150. Não sei se o senhor está ciente, tem algumas escolas... Pode ser o seguinte... Pode trabalhar mais. Pode ser o seguinte, veja só, é muito difícil, na prática, você poder garantir as 150 aulas, que na verdade dá 30, 120, você tem aí, desse percentual de 150, você tem 1/3 que é aula-atividade, 1/3 que é aula-atividade. Ou seja, de 150, 50 aulas são atividade. O que é que significa isso? É a aula, o professor prepara a aula, corrige prova, participa de reunião. Então, 50 é aula-atividade. Então, ele tem 100 horas aulas dividido na semana. Se você dividir 100 aulas por 5 semanas, para ganhar ou para perder, o mês da educação ele tem 5 semanas sempre. Então, quando eu divido 100 aulas por 5 semanas, o professor tem que dar 20 aulas. Então, ele dá ali a sua carga horária
E, às vezes, para você fechar o horário, alguém dá 2 a mais, 3 a mais, outro dá 1 a menos. Qual é a orientação que a gente dá? Compensa na aula atividade, faz um ajuste aí. Esse ano o Nildo ficou com mais aulas, 1 aula a mais, 2 a menos. Zé Higino, no ano que vem, se tiver de volta, junto com você, então você ganhou 2, Zé Higino ganha 2, você fica descansando 2. Então, é aquele jogo que é feito dentro da escola, que é muito difícil você precisar isso. Agora, se tiver alguém com uma coisa muito extravagante, aí é bom procurar a gente, porque a gente recebe, estuda, analisa e dá um encaminhamento. Mas geralmente acontece isso, tanto no Estado, como na rede privada, como também na rede municipal. Bom, professor, obrigado por ter. Só foi essas 2 questões que eu estava em dúvida. Qualquer coisa, Nildo, o pessoal pode procurar e a gente está lá para atender. Mas o meu voto é favorável ao projeto, viu? Agradeço. O projeto de lei complementar de número 007 está em discussão. Com a palavra o vereador Zaiginho. Nildo, não, Nildo é professor. Ah, sim. Ah, 121% essa percentual no reajuste salarial dele. Pronto. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, segundo secretário, vereador Jaciel do Parque. Ô, Júnior. Quero cumprimentar ao secretário Fernando Melo e agradecer a sua presença para retirar as dúvidas necessárias. Gostaria de cumprimentar a vereadora Zélia, colegas vereadores, assessores, imprensa aqui presentes e todos que nos acompanham pela rede social. Quem estava desde o começo viu o estresse em determinado momento nessa sessão. Mas eu gostaria de explicar, inclusive aqueles que chegaram a acompanhar a partir de agora, esclarecer o porquê. Primeiramente, quero agradecer pela colocação do vereador Osmo, que trouxe a verdade dos fatos e, de certa forma, quem colocou de uma forma independente a verdadeira situação. E agradecer porque ele relatou o que aconteceu. Na sessão passada, estava aqui o secretário de Educação, professor Fernando Melo, estava o vereador que tem licenciado, mas secretário da Ação Jurídica, Robertinho Galvão, e eu fiz uma colocação que no projeto está aqui, quem quiser ver, ou está na rede social, no projeto fala apenas do percentual de 22%, onde não esclarece 22% sobre o aumento do salário dos contratados. Só que é uma coisa que já vinha se perguntando, eu pelo menos, quanto é esse piso salarial dos contratados? Porque, na verdade, o piso salarial dos contratados não existe. Existe o piso salarial dos profissionais da educação, que dá aula, os professores, existe um piso salarial. Mas não é de contratado, é de efetivo. Eu tirei a dúvida hoje com o professor Fernando Melo. Pergunto muito para aprender, professor, para errar menos. Mas com a colocação foi essa. E aí, hoje é que nós sabemos que o piso salarial, independente de ser efetivo ou contratado, o piso salarial é o piso salarial. O que vai diferenciar é o número de aulas, se é 150 ou é 200 aulas. Então, são coisas que a gente precisava saber legalmente para poder cobrar ou não. A verdade é essa. E aí eu coloquei pedindo, na hora, era para trazer essa informação antes de votar. Isso foi segunda-feira. Na frente de todos os vereadores, não foi um questionamento para mim, foi um questionamento para o legislativo, para todos saberem o que a gente ia votar. E nessa colocação nós pedimos, e se comprometeu o secretário de Assuntos Jurídicos, que ia entrar em contato. Verdade que pediram para fazer por escrito. A verdade é essa. E a gente tem que trazer a verdade para essa casa. E só que foi solicitado ao presidente dessa casa. E foi colocado pelo funcionário na hora que ia fazer. Segunda-feira.
Segunda-feira. Hoje, pela manhã, eu liguei para o secretário Roberto Galvão para cobrar dele, que eu dei informação, que vai voltar de 9 horas, e que eu dei a informação. Ele disse, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Liguei para Fernando Melo, professor Fernando Melo, eu sou o professor Fernando Melo, que é o colega dele, e aí ele disse, liguei para Fernando, e ele disse que não chegou na mão dele ainda a solicitação por escrito. Isso foi o que colocou o Robertinho para. Aí eu fui e liguei para o presidente, comecei a ligar para as pessoas para saber. E aí o que eu pergunto? Na ligação, a confirmação de que não tinha saído desta casa o pedido por escrito. Aí eu podia cobrar do professor Fernando Melo, eu podia cobrar de Robertinho. Quem era que estava faltando com a história? Essa casa não mandou. E foi solicitado antes da reunião, durante a reunião e na frente dos 2 secretários. E não chegou. Eu não posso cobrar da gestão, eu sou justo. Se fosse para cobrar 10 vezes a Fernando Melo, eu cobrava 11, professor. Se fosse para cobrar do prefeito Orlando Jorge, eu cobrava 11 vezes. Eu vou dizer que esse fato, a gestão, o executivo teve culpa? Não teve culpa não. Não chegou por escrito da mão dele. Mas, por gentileza ainda, Robertinho ligou para o Fernando, para ver se mandava pendrive, ou mandava pela rede social, o Zap aí, dizendo os dados. E aqui está o professor Fernando Melo, que hoje, nesse momento, eu tenho que agradecer a sua atitude, o seu gesto, porque ele não recebeu nada por escrito. Ele veio para esclarecer, para que os vereadores pudessem saber os dados, que realmente eram, os números. Ninguém ia votar aqui contra aumento de salário. Eu tenho mais de 6 pontos de requerimento pedindo para melhorar o salário dos contratados. E eu ia votar contra? Não. Eu vou votar a favor. Agora, não vou deixar de dizer que não está pagando o piso ainda. Que falta, pelos dados apresentados agora pelo professor Fernando Melo, que eu tenho certeza que não erra, porque é professor de matemática e dos bons, a gente alcançou 80%. Ele não está mentindo, falta 20%. Vai se trabalhar para chegar lá. Quando a coisa é clara, é muito bom de conversar, independente de situação ou oposição. Está aqui claro aos contratados, a batalha, o pedido que esse vereador sempre pediu, vários requerimentos, estamos alcançando mais um passo. Demos mais um passo, e grande. Esse passo já foi maior um pouquinho. Vamos chegar a 80% do que é direito. E tem um compromisso da gestão, através do professor Fernando Melo, de que o objetivo dele é alcançar esse 20%. Pode ser até para o ano. Se tiver uma surpresa agradável, uma arrecadação alta, que cubra tudo, eles podem chegar, e principalmente para o ano, gente. Para o ano é ano da eleição. É o ano do prefeito querer voto para os deputados dele. Então, com certeza, se tiver condição, eu não tenho dúvida que vão mandar para pagar o piso salarial para o ano. Se não der, se a arrecadação não for o que espera, se for menor, ninguém faz milagre com dinheiro. Dinheiro não é borracha, não se estica. Mas dentro da proporção, dentro do orçamento, se tiver condições, para o ano é um ano de os professores, mais uma vez, fazer a campanha, a gente cobrar aqui, e lá o professor Fernando Melo ficar com o cabelo mais branco e arrumar um jeito de pagar. Ir lá brigar com a finança, convencer o prefeito, é o papel dele. Ele não tem a caneta para dar o finalmente, mas ele, como professor, líder sindical, historicamente conhecido no estado de Pernambuco, em defender os direitos dos professores, ele não vai ser diferente, ele não mudou o nome nenhum, continua Fernando Melo. E eu tenho certeza que ele vai fazer o trabalho de dar essas condições e melhorar a situação dos professores, que o valor de 4.867 para um piso salarial de 200 aulas, nenhum professor ainda vive tranquilo e folgado nas suas finanças particulares. É pouco, é o que se pode pagar, é o que a lei determina. Mas a gente sabe que ainda pudesse avançar mais um pouco, valorizar mais a educação, é bom para os professores, bom para os alunos e bom para a educação
não só de Pernambuco, como do Brasil, não só como a de Limoeiro. Então, eu quero deixar bem claro que tudo que aconteceu foi falta de trazer informação. Eu recorri a essas informações porque não poderíamos votar essa casa se lá fora um eleitor perguntasse qual foi o piso salarial que ficou. Sei não. Que percentual está se pagando a esses contratados referente ao piso nacional? Eu não sei não. Isso é que não pode acontecer nem comigo, nem com nenhum dos 15 vereadores. Temos que saber que o piso salarial em Limoeiro está sendo pago aos contratados a partir de outubro 80% do valor. Pronto, não tem o que se discutir. Era melhor 100%. Vamos buscar os 100%. Mas, por enquanto, demos mais um passo. Aumentou em torno de 700 reais. Eu acho que em torno de 700 reais, que é 2.920, e o piso era para ser 3.650, como paga o Estado de Pernambuco, cidade do Recife, cidade de Jaboatão, é a informação que temos, não sei se tem outro local que paga, mas a informação que eu tenho hoje é essa. Então, se aumentou 730 reais, alguém pode dizer, 730 reais é pouco, mas para a pessoa que recebe no seu orçamento, que vai passar a receber 2.920, recebia um piso salarial de 2.300, eu acho, 2.200 e pouco, e aumenta 700 reais, eu não vou ser hipócrita aqui porque eu sou oposição e falar que tá ruim, não. Melhorou. É o ideal? Não, porque eu vou continuar cobrando o que der de direito. Eu vou continuar cobrando o que é de direito. Agora, dizer que não vai melhorar a situação de cada família, de cada lar que recebe 730 reais a mais a partir de outubro, vamos dizer que a gente deu um passo. Deu mais um passo no objetivo de chegar. Onde a gente quer chegar? Essa Casa Legislativa, os 15 vereadores, o próprio prefeito, o próprio secretário, queremos chegar para dizer em todo canto, em Pernambuco, que Limoeiro paga o piso salarial de 3.650. E o que é que falta para isso? 730 para chegar lá. E falta a condição financeira de chegar lá. Mas se tiver, é bem-vindo. Eu não estou aqui para a oposição, vou jogar pedra, não. Hoje a gente sabe. Qualquer um vereador sair daqui hoje e qualquer professor perguntar quanto é que está pagando do piso salarial dos contratados. 80% do valor do piso. E essa agora aumentou 730 reais. E eles vão agradecer ao prefeito, que é ele quem assina, ao secretário que está aí de frente, mas os vereadores de Limoeiro estavam lá cobrando, estavam lá pedindo, estavam lá tomando informação, aprendendo o porquê, para que possa explicar, nem estar falando só para falar. Então, vou sair daqui votando nesse aumento de 730 reais para cada professor contratado. E deixar pontuado que eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu estou em busca dos 20% que falta. Vou continuar cobrando, lembrando, e no dia que for possível fazer, vai ser feito. Mas eles têm certeza que tem vereador aqui que não vai deixar de cobrar. E que nós 15 vereadores, sabendo que falta 20%. E nenhum dos 15 está contra ter o aumento de 20%. Que venha, que a gente está aqui para votar, para pagar o piso salarial. Isso é o papel da gente. Então, quero dizer ao professor, agradecer a sua presença. Hoje podemos votar mais tranquilo, porque sabemos de dados, sabendo das informações. Já pensou você votar numa coisa que não sabe nem o que está voltando? 22%. Mas quanto foi? Sei não. O que foi que aumentou? Não sei não. Alcançou quando o piso salarial? Sei não. Não, hoje, agora, sabemos que tivemos uma aula do professor Fernando Melo em dizer, percentual por percentual, o porquê não deu os 20%. Não foi porque ele não quis, porque o financeiro não dá para alcançar, mas aqui a gente vai estar na torcida para a arrecadação em janeiro aumentar e poder cumprir esse aumento do que falta de 20%. E a minha esperança, professor, não é só na sua decisão, da decisão do prefeito, em
em consequência do ano eleitoral. É importante para arrumar voto para os deputados que pagam o piso salarial. O projeto continua em discussão. Presidente, Com a palavra o vereador Marquinhos Paz. cumprimentar o presidente Zé Nilton, segundo secretário, Jaciel do Parque, companheiros vereadores, vereadora Zélia, todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Agradecer só a Fernando Melo pela presença aqui, né, pela explicação, como o doutor Zé Gino disse que deu uma aula aqui. Isso só garante e reforça o nosso voto aqui favorável a esse projeto, porque a gente sabe da importância desse projeto, é histórico, né, aqui na cidade. E só esse ano a gente já teve 2 reajustes no início do ano, de 6%, e agora mais 22%. Então isso garante 28% em um ano, né? A gestão, o prefeito Orlando Jorge tem essa preocupação com a educação. A gente que acompanha a gestão, vê aí as escolas sendo reformadas. Amanhã, se Deus quiser, vamos entregar lá, quando Deus der, toda reformada, tudo novo, tudo climatizado. Então, professor Fernando, agradecer aqui a presença aqui. A gente sabe da sua preocupação de sempre, quando encaminha um projeto aqui de lei a essa casa, o senhor está sempre presente, sem, às vezes, até precisar de ser convocado pela presidência, mas a gente sabe que você está aqui sempre para tirar nossas dúvidas, sempre para explicar aqui, não só para os vereadores, mas para a população de Limoeiro. Isso aí é uma garantia que a gente tem uma educação de qualidade e sendo capitaneado por Vossa Excelência aí. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Zélia Maria. Permissão, presidente, falar aqui do local. Inicialmente, eu gostaria de dar um bom dia a todos, saudar a presidência, em nome do professor Fernando Melo, que hoje se faz aqui presente, e com uma pauta muito importante para os vereadores, e parabenizar ao mesmo tempo, secretário. Você é um secretário atuante, que se preocupa com a população, que se preocupa com a categoria, e como o prefeito Orlando Jorge. Esse ano a gente sabe que já é o 2º aumento e ainda não conseguiu alcançar realmente o objetivo, mas que já está muito próximo. Então, a gente vê a educação crescendo cada vez mais. A gente vê o serviço que tem sido prestado à educação, o que tem que ser feito na educação. A gente vê as escolas hoje totalmente reformadas, ou construídas, umas construindo, outras reformando, mas com reforma de qualidade. Onde a gente vê que o filho do homem simples, humilde, o homem agricultor, hoje tem orgulho de dizer que seu filho estuda naquela escola. Diferente da minha época, que estudei no armazém de Aloysio Aquino. E tenho muito orgulho de dizer que fui aluna do armazém de Aloysio Aquino. Mas diferente hoje, quando eu vejo as crianças hoje, num colégio como Aloysio Aquino, colégio do Salubro, né? É uma comunidade distante de tudo e de todos, mas que tem uma senhora escola e que realmente foi reformada na sua gestão e na gestão do prefeito Orlando Jorge, onde levou melhorias para aquela comunidade. Então, eu quero lhe parabenizar e ser muito grata pela sua explicação, pela sua explanação, e que, desde já, quero lhe dizer que meu voto é favorável. Obrigado. Com a palavra, o vereador Bill Moura. Em seguida, o vereador Zósimo. Senhor presidente Zé Nilton, segundo secretário Jaciel do Parque, nobres vereadores presentes, a todos que estão nos assistindo aqui no plenário e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje, nessa casa, a votação de um projeto muito importante que foi encaminhado pelo Poder Executivo, um projeto que se trata do aumento dos professores contratados aqui do nosso município. Quero parabenizar o nosso prefeito Orlando Jorge
junto com o secretário de Educação, Fernando Melo, por essa preocupação, por essa iniciativa, que eu sei que se fosse realmente, se pudesse, já tinha dado há muito mais tempo esse aumento tão merecido aos professores. Vejo hoje, aqui na nossa cidade, os professores não estão ganhando realmente ainda no piso que eles merecem de seu direito, mas estamos bem aproximados com esse aumento, hoje chega a 80% do piso, e também vejo em demais cidades aqui da região, quanto ganha um professor contratado. Eu vejo que na maioria dos municípios vizinhos aqui, os professores contratados ganham em média de um salário mínimo, 1.500, outro 1.700. Tenho conversado com as pessoas e tenho obtido essa informação, né? Às vezes digo que é por falta de condições no município, por falta de algum planejamento, mas o nosso prefeito, junto com o nosso secretário, tem essa preocupação, porque tem a preocupação em melhorar todos os segmentos do município, na saúde, na educação, mas hoje nós estamos falando da educação. E a gente vê do nosso prefeito, junto com o nosso secretário, Fernando Melo, a preocupação em várias coisas na educação, né? Como ele já disse, os kits escolares, os fardamentos, os transportes da educação, como é que funciona, os carros em boas condições, né? Cumprindo os horários, cumprindo a necessidade daquela quantidade de aluno para que todos sejam transportados com dignidade, cumprindo seus horários. Hoje nós temos aqui na nossa cidade a reforma, vários prédios da educação, vários colégios que já foram reformados, prédios que estão sendo construídos, a reforma do Cônigo Deus Dede, que vai ser entregue amanhã, que é um colégio de primeiro mundo, um colégio feito com obra séria, acompanhado pelo nosso prefeito, acompanhado pelo secretário, toda semana está ali naquele colégio vendo como é que está seguindo a obra, se está realmente como ele quer. Isso, minha gente, significa não é só fazer, é o carinho, é a responsabilidade que se tem com o que se faz. Essa é a marca do prefeito Orlando Jorge. Estou aqui muito satisfeito, né, dando esse aumento hoje de praticamente 23% aos professores. A cobrança aqui na Câmara, como já foi dito pelo vereador, aqui na Câmara, só quem cobra em plenário forte são mais vereadores de oposição, que cobram aqui no plenário. Mas não significa dizer que nós, vereadores, que estamos na base com o nosso prefeito Orlando Jorge, não cobramos a ele. Nós cobramos de uma forma diferente. Nós estávamos em reunião essa semana, de 8, 9 da manhã até 1h30 da tarde, debatendo todos os tipos de assunto. Cada vereador levando ao prefeito o que se vê, anda no posto de saúde, vê o que está acontecendo bem, vê alguma falha que tem, que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado, levando ao prefeito. Isso é na educação também, é o que se faz, vê de perto e vai lá. É uma cobrança diária ao nosso prefeito, é uma cobrança diferente, mas não quer dizer que os vereadores da base não cobram e não existe do prefeito Orlando Jorge. E vejo a sua preocupação em atender, em escutar cada vereador e melhorar o que se leva para ele, o problema que se leva para ele, ele escreve, ele anota para que seja melhorado e corrigido o pedido do vereador. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Com a palavra o vereador Zosmo Albuquerque. Obrigado, Mil. Senhor presidente, companheiros vereadores, né? Meus senhores e minhas senhoras. Professor Fernando Melo. Sei quem é. O projeto... Sei quem é, Luiz. O projeto teve discussão,
Sim. Teve mal-estar? Sim. Ele será aprovado por unanimidade? Tenha certeza. Porque desde ontem que eu já sabia que esse projeto ia ser discutido, mas que ia ser aprovado por unanimidade. Um projeto dessa natureza, né, trazido por esta casa. Eu já recebi ligação aqui de professor saltando fogo pelo aumento que teve. Então, mais uma vez eu quero lhe agradecer a sua presença, que não tinha necessidade, eu quero dizer mais uma vez, não tinha necessidade de ter vindo para esta casa, mas a sua vinda aqui sempre é bem-vinda, né? E foi bem-vinda porque tirou dúvidas que muitos vereadores aqui não sabiam. Então, parabéns, obrigado, e esta casa está sempre às suas ordens. Ô Zosmo, o professor já está gastando e comprando folga, Nilton, né? O projeto continua em discussão. Com a palavra, Nilton do Seráfico. Bom dia, pessoal. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, vereadora, vereadores, assessores. Todos vocês aqui presentes e todos vocês que nos escutam pela rede social. A gente sabe, professor Fernando, agradecer a presença do senhor, está aqui nessa casa, na Casa do Povo. A gente sabe que o aumento não corresponde ao que os professores realmente merecem. A gente sabe que é a única profissão que forma todas as profissões. Hoje nós estamos aqui, nós passamos na mão dos professores. O presidente da República passou na mão dos professores. Os deputados federais, estaduais, prefeitos, governadores, todos passaram na mão dos professores. E também a gente sabe, professor, que tem prefeitura da região que paga o salário mínimo aos professores. E paga salário também abaixo, que é mais fraco ainda do que isso aqui. A gente sabe que é pouco, a gente sabe que os professores merecem mais, vão batalhar. Eu sei que o senhor é professor do Estado, é aposentado, sindicalista, já brigou muito para os professores do Estado, já havia aquelas grandes brigas ali no Recife, aqui em Limoeiro também. A gente sabe da preocupação do senhor e dos professores. Eu, como professor também, já fui professor do Estado, contratado, já fui do município. Eu sei da dificuldade que os professores passam. Eu sei da grande responsabilidade do que aguenta em sala de aula, do que eles passam. A gente sabe que é pouco, mas é uma luta que os professores contratados, já fui do município contratado e sei. Foi pouco o aumento, a gente sabe que é pouco, como o doutor Zé Gino falou. Teve uma luta, aumento, como você falou bem, 80% do piso, que antigamente não se pagava. Mas vamos brigar, como o Zé Gino falou, próximo ano, para a gente chegar perto do piso, professor. Se a arrecadação melhorar, Deus quiser, vai melhorar. E que os professores sejam mais valorizados. Que os professores possam ganhar o merecido. O Estado paga o piso, mas ainda é pouco para os professores. Para quem passa 4 anos na faculdade, 2 anos de pós-graduação, mais 2 anos estudando, 8 anos de estudo aí, para ganhar. E município que paga um salário mínimo, professor. Colega meu se formou comigo. Hoje está em prefeitura ganhando um salário mínimo. Está em Lagoa do Carro ganhando R$ 1.700, formado comigo, 3 pós-graduação. Isso é pouco demais, que Limoeiro é melhor. Não é o ideal. O ideal é pagar o piso, que ainda é pouco. É pouco o salário de um professor. A gente passar de segunda a sexta-feira em sala de aula, preparando aula. E bom, professor, quando não é aula da sua cadeira, o senhor é matemático, eu também sou. Quando botar a gente para dar aula de ciência, aula de geografia, história. Eu já peguei um contrato aqui mesmo que eu devolvi, professor, no tempo de Tiago. Geografia e história não é minha área, você só dormiu e entreguei. Não é minha área, a gente está na área oposta, né? A área de exata está aí humano. Então, professor, eu agradeço a presença do senhor, também como um dos melhores professores aqui de Limoeiro. Está de parabéns o senhor. Conheço o senhor de muitos e muitos anos. Vamos batalhar junto a essa casa, cobrando, reivindicando. Não só quem é da oposição, não, professor. É de todos os professores e do secretário. Se o senhor fosse depender do senhor, eu só pagaria o piso. Porque é bom para o senhor meu, que o senhor é da área. Como é que eu vou pagar uma coisa que não é da minha área? Hoje eu estou como secretário, amanhã pode estar como professor. E assim, velho, quero agradecer a vocês, vereador. Vamos embora. Quero dizer aos professores, sou favorável ao projeto, como todos da oposição, doutor Zé Gino, Fagner.
sabe da dificuldade que é o processo. Então, tenho certeza que o projeto vai ser aprovado por unanimidade. Bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, o projeto vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Terminado a pauta do dia, agradecer o companheiro, o secretário Fernando Melo, pela humildade, a simplicidade de ter vindo nessa casa, tirar a dúvida pessoalmente do vereador Presidente, dessa casa. Rapidinho, se possível, o senhor, quando aprovar, se mandasse para a prefeitura, se dá tempo de entrar na folha para os professores ainda esse mês, se pudesse mandar ainda hoje para o município. Ainda vai, isso aí se foi segundo e hoje é porque ainda vai entrar na folha de pagamento desse mês. Dizer, antes de encerrar, que a gente ouviu atentamente, desde o início da abertura dessa reunião, alguns vereadores se colocando a respeito desse projeto, dessa reunião, e nós, presidente, segundo secretário, temos o papel de escutar cada um, que não venha prejudicar os trabalhos, que não venha prejudicar esse poder legislativo, que fique à vontade. A gente está aqui para controlar os trabalhos da casa. Isso é o papel que a gente tem. A gente viu atentamente vereadores que usou da palavra, que disse que essa casa errou, que o presidente errou. Eu não vejo dessa forma. O pedido que foi feito não consta em ata, não passou pelo plenário, foi um pedido pessoalmente, não foi em nome dos vereadores. E quando se tem um pedido desse, é feito o pedido que o próprio assessor dele pode preparar isso e pedir. E não é obrigação dessa Casa Legislativa, quando se passa no plenário, ou então quando se usa da tribuna, quando consta em ata, aí sim. Mas esse trabalho que a gente faz, o trabalho dessa Casa Legislativa, o trabalho que essa mesa faz, é de diálogo, de conversar com todos os vereadores, e a gente tem feito esse papel de escutar de um por um. Trato todos por iguais, assessor de vereadores por iguais, funcionários por iguais. Esses 8 meses que a gente está aqui, o tratamento é dessa forma. Nós temos um diálogo muito correto com o Poder Executivo, com os secretários. A gente tem diálogo com o Poder Judiciário. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. Então, quando um projeto está em discussão, que passe 1 hora conversando. E não venha prejudicar os trabalhos dessa casa, a gente fica satisfeito. Mas, em momento nenhum, essa casa errou nesse projeto. Sim, a gente precisou de um diálogo melhor com Robertinho Galvão, Fernando, com o assessor dessa casa, para a gente dar uma resposta e tirar alguma dúvida desse vereador, e não dos vereadores, de um vereador particular, e não foi dessa Casa Legislativa. Se fosse dessa Casa Legislativa, dos 15 vereadores que tivesse dúvida, com certeza o ofício ia para o secretário, para ele dar uma explicação e a gente só botar em votação quando tivesse tirado as dúvidas desse projeto. Mas, em momento nenhum, repito, consta em ata, momento nenhum passou pelo plenário para que isso acontecesse. Mas cada vereador tem livre e espontânea vontade de usar da tribuna, usar das redes sociais, se expressar da forma que quiser, menos agressão verbalmente ou pessoalmente, que essa casa aqui não aceita e nem vai aceitar. Enquanto essa mesa diretora estiver presente aqui, o comportamento é esse, dialogando, conversando com cada um, com respeito, dos serviços gerais até a presidente dessa casa. Então, agradecer demais a vocês, ao secretário Fernando Melo, pela explicação, marcar a próxima reunião amanhã,
convido vocês. Amanhã é audiência pública muito importante e também às 17 horas também tem a inauguração da escola Deus Dede, lá no Cedro. Depois daqui, a gente se desloca para lá, para essa grande entrega aqui às 14 horas aqui. É muito importante. E lá vai ser às 17 horas. É muito importante, Bal, que você é o autor, aqui é muito importante. A turma vem cobrando muito dos vereadores aqui para essa audiência pública e é muito importante também os vereadores também estar presentes lá dentro do Cedro para entregar aquela grande obra à comunidade lá do Cedro. Então, muito obrigado a vocês pela atenção, pela compreensão. Declaro encerrado e amanhã declaro encerrada a 8ª reunião extraordinária dessa Casa Legislativa.